Ai, meu Deus. Que pauta, professora? O dia de hoje. Hoje mês 7? É, mês 7. Oh, valeu. Tá chovendo? Ou tá chovendo. Tá aparecendo para vocês? Sim. 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 É para copiar? Não, copiar nada, não. Ai, ai. Se tiver que copiar, eu falo, tá, Luan? Vamos lá. Deixa eu ver se vai aparecer a tela inteira. Apareceu a tela inteira? Porque eu não vejo que vocês veem. Sim. Apareceu. Apareceu. Então, o título do Luan tem que copiar. Globalização e mundialização. Esse é o título da nossa aula. Caramba, se eu tá meu rosto aqui. Parece, meu Deus. A professora saiu? Não, É verdade. A professora parou de compartilhar é verdade, a tela. saiu mesmo. Globalização o quê? Um dia Globalização e mundialização. Aí. Pronto? É, voltou. Voltou. Então, vamos lá. Globalização e mundialização. Vocês, na idade que vocês têm, vocês nasceram no mundo globalizado. A professora, que já está lá com seus 45 anos, eu já fiz o processo de globalização. Só que essa globalização, ela vem lá de trás, lá das grandes navegações. Então, quando o mundo começou a ser descoberto, a Europa começou a descobrir o mundo inteiro, as Américas, a Oceania, começou a colonizar a África, começou o processo de globalização. Globalização nada mais é do que troca, integração entre as nações. Então, como que é a vida em um mundo globalizado? Vocês conhecem alguma imagem aí? Já viram alguma coisa disso? Sim, Sim. Vocês viram aí? do Google. O Google, né? Se vocês Google. observarem, tem 3 imagens que falam desse mundo globalizado, que seriam os meios de transporte, que é a primeira, certo? Nos meios de transporte. Vocês estão vendo o ponteiro do meu mouse? Sim. Então, os meios de transporte, eles evoluíram muito, certo? Se vocês observarem na época da primeira Revolução Industrial, nós tínhamos lá navios a vapor. Um pouquinho mais atrás, no meio natural, nós tínhamos charrete. Isso nós estamos falando de nem 150 anos atrás. Então, hoje nós temos navios movidos a energia nuclear. Nós temos aviões supersônicos, nós temos trem-bala. Se você for no Japão, você percorre a ilha do Japão pelo trem-bala a menos de 3 horas. Então, nós temos, assim, uma qualidade, uma evolução muito grande nos meios de transportes. Mas por quê? Por conta do capitalismo. Nós vamos ver que tudo é por conta do capitalismo. Nessa imagem aqui, nós temos um laboratório da NASA. Alguém sabe o que é a NASA? Agência Espacial Americana. Isso, muito bem. E o que faz essa agência espacial americana? Fabrica foguetes e manda homens para o espaço, como na estação espacial, e operações assim que envolvem foguetes. E fazem pesquisa sobre o universo. Isso. Sobre E eles alguns fazem isso, faz pesquisa muito além daquilo que vocês dois falaram. Certo? A NASA, ela praticamente fornece para as Forças Armadas americanas todo um aparato bélico muito grande. Então, se a gente pensa, a gente vê filmes
né, de ficção científica, ou mesmo de guerra, que a gente vê aquelas armas, né, movidas a laser, a gente acha que é tudo fora da nossa realidade, mas não é. Os protótipos, né, vão sair praticamente prontos para serem usados. Então, se a gente observar na época da Guerra Fria, alguém se lembra o que é Guerra Fria? A guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos. Estados Unidos. Entre os dois. Era uma guerra mesmo de verdade, com armas? Não. Não, Era de espionagem, observações de forma indireta. Isso, era tudo de forma indireta, mas entre os movimentos socialistas e capitalistas. No caso, a NASA, ela desenvolveu um aparato tão grande de espionagem, né, para saber o que estava acontecendo para lá do Muro de Berlim, que virou vários filmes. Se você procurar filmes sobre a Guerra Fria, você vai ver muito a KGB, você vai ver a CIA, tudo monitorando um ao outro. Então, nesse sentido, nós vemos essa NASA produzindo equipamentos bélicos, porque na época da Guerra Fria, quem mandava era quem tinha a Força Armada, né, que mostrava essa Força Armada. Então, quando acabou essa bipolaridade, né, acabou a Guerra Fria, aí apareceu a questão do capitalismo em si. Então, nós temos um pulo entre a Guerra Fria e esse capitalismo que nós conhecemos, que é o capitalismo globalizado. Então, na Guerra Fria, o poder estava na mão de quem tinha arma, poder bélico. Quando acabou o Muro de Berlim, caiu, o poder foi para quem conseguiu mostrar os seus produtos para o mundo inteiro. E aqui nós temos uma outra questão, que é do mundo globalizado, que é a questão da telecomunicação. Alguém já escreveu carta? Sim. Não. De cor do correio mesmo? Sim, sim. Sim, Aquelas sim, que faz Papai sentido. Noel. Papai Noel, verdade. Eu acho que vocês fizeram esse trabalhinho também, acho que no ensino fundamental, não é? A professora não pediu para escrever carta e mandar para amiguinho? Sim, acho que sim, não sei. Hoje, se você quer falar com alguém, precisa mais de carta. Você não precisa nem escrever. Você praticamente manda um áudio. Né? Tem uma realidade totalmente diferente. Mas os correios aqui no Brasil foram criados não para transportar carga como que é agora. Foram criados para entregar cartas mesmo. Porque a única maneira de comunicação era através das cartas. Mas como é que começou esse mundo globalizado? Olha só, nós temos que falar sobre os meios geográficos. Alguém já ouviu falar em meio natural? Não. Não. Meio natural está representado por essa sociedade de caça. Vocês estão vendo esse hominho aqui? Então, esse meio natural, se você quisesse comer, você tinha que caçar ou criar. Se você quisesse uma roupa, você tinha que ter esse animal para você mesmo fazer, curtir o couro, para você mesmo cortar, para você produzir sua roupa. Esse é o meio natural. Só que o homem ele foi se evoluindo. Nós tivemos aqui o meio técnico. Qual que é a diferença deste para este? Alguém consegue perceber? Dá pra ver. O aumento da técnica de cultivo. Tem uma técnica de cultivo. Então, ele parou de caçar, parou de ser nômade, começou a estabelecer as cidades. Nós estamos na época do feudalismo. Eles começaram a produzir o que eles precisavam. Então, eles precisavam de técnica. Essa própria, né, ferramenta aqui, teve que ter alguém que pensou na utilização dela, que criou, que teve que elaborar uma técnica para poder forjar o ferro, para poder ter essa dimensão na madeira. Então, tudo isso é uma técnica. Quando o homem continua essa evolução, ele passa por meio técnico-científico. Aí ele já desenvolve aqui, ó, a indústria. Então, a indústria é científica. Todos aqueles equipamentos que a gente tem nas indústrias vêm de um processo científico, vêm da elaboração de um processo científico. E sabe o que é o batom? Alguém já viu atrás, na caixinha do batom?
Não? Quem tá falando? Eu acho que alguém vai ter que fechar o áudio aí, que alguém está com o áudio aberto. Sim. O batom, ele é feito de produtos químicos e um deles é o petróleo. E o petróleo, ele foi né, encontrado, utilizado na segunda Revolução Industrial, que praticamente mudou né, a questão dos transportes, da utilização do material. Praticamente, o plástico retirado do petróleo é utilizado em quase tudo que nós conhecemos. E, por último, nós temos essa revolução técnico-científica informacional, que praticamente leva o homem para além da imaginação dele. Então, nós temos aqui o meio natural, o meio técnico-científico e o meio técnico-científico informacional. Nós temos hoje mais uma revolução, nós estamos caminhando para a revolução 4.0. Alguém já viu falar da 4.0? Já. Não. Não. É a revolução da inteligência artificial. Né? Praticamente o homem está colocando na mão da máquina tudo que ele precisa fazer. Vocês já viram uma impressora 3D? Sim. Já vi. Sim. Quem não viu, entra no Google, procura uma impressora 3D e vê o que ela está produzindo. Uma impressora consegue produzir, por exemplo, um óculos. Uma impressora, vocês imaginam isso? Ela imprime, através dessa injeção de plástico, um óculos. Então, é uma tecnologia assim, hoje eu quero sair com um boné amarelo de bolinha verde, listrado de azul, eu vou lá na impressora, coloco o que eu quero, ela produz para eu poder sair essa noite, customiza. Da hora, mano. Essa tecnologia, eu não quero esse cinto, eu quero um cinto bordô, lilás, vinho. Vou lá na impressora, coloco o modelo que eu quero, ela produz. Né? Uma impressora dessa, hoje, vai substituir muito a questão de você comprar em grande escala. Você vai poder personalizar o que você precisa e ela é precisa. Né? Se você quer aquele parafusinho, com aquele formato, daquela modelinho, ela consegue fazer até mesmo microscópico para você utilizar. Então, é uma evolução muito grande na questão da inteligência artificial. Tudo bem? Tá rápido? Tá indo bem? Tá indo bem. Então, Tudo bem. Tá legal. Fala para vocês. Então, nós temos o meio natural, o meio técnico-científico, o meio técnico-científico informacional, e nós ainda não colocamos o 4.0, porque ainda ele não está especificado como meio geográfico, ele só vai estar especificado quando ele passar para o próximo. Aí essa escadinha vai ter mais um degrau. Então, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar essa tela no caderno. Não precisa copiar a escala, tá? Mas coloca a ordem que está aqui. Meio natural, meio técnico, terceiro meio técnico-científico e técnico-científico informacional. Registra no caderno de vocês. Por favor. Ok? Ok. Então, todo mundo compreendeu o meio natural, o meio técnico. Significou entrou a industrialização. E o informacional é a mídia. Peraí, volta pra tela, por favor. Volto, pera. Dá um trabalhinho para voltar, mas eu volto. Obrigado. Pronto, finish. Peraí. Pronto? Ainda não, falta um pouquinho. Tá bom.
Pronto, já pode ir. Tá. Então, nós passamos pelo meio natural, onde o homem tinha que criar, produzir, caçar, ele era nômade, fomos para o meio técnico, quando ele começou a elaborar técnicas de agricultura, técnicas de moradia, começou a se aperfeiçoar e chegamos no técnico científico. É a partir daqui que nós vemos a industrialização, certo? Essa industrialização, ela está vinculada com o capitalismo e também com a urbanização. Lembrando que quando nós começamos quando o homem começou as primeiras indústrias, ele começou a atrair as pessoas da zona rural para a zona urbana. Então, cidades que antes, por exemplo, Liverpool, Londres, né, as cidades principais da Europa, que a primeira revolução industrial foi na Europa, primeiro na Inglaterra, depois na França, depois na Alemanha, nesse sentido, na primeira Revolução Industrial, e na segunda Revolução Industrial foi para os Estados Unidos. Então, na primeira Revolução Industrial, as principais cidades, elas eram pequenas, mas com a Revolução Industrial, as pessoas saíram do campo para trabalhar nessas fábricas. Então, a fábrica, ela encheu a cidade, a fábrica proporcionou que a urbanização dessas cidades fosse muito rápida. Então, se você assistir filmes, por exemplo, na época do começo da Revolução Industrial, você vai ver uma precariedade do sistema de esgoto, do sistema de moradia, as cidades eram féticas, as cidades eram sujas, elas eram sombrias, igual o filme de Conde Drácula, né? Porque o pó que saía das chaminés, porque era a queima do carvão primeiro, né? O primeiro combustível foi o carvão, depois o carvão mineral. Então, quando começava a queima desse carvão, o pó, as partículas, né, como fosse queimasse numa churrasqueira, você joga água na churrasqueira, depois não sobe aquele pó cinza? Era aquilo lá, ficava nos telhados. Quando chovia, caía tudo no chão, então aquilo lá ficava praticamente imundo as cidades. Então, quando a gente vê aquele romantismo da época de Paris, né, lá na França, aquele romantismo da Torre Eiffel, é tudo uma questão de simbologia, porque, na realidade, a época era bem suja, bem assim, mas teve proliferamento da gripe espanhola, teve a febre bubônica, teve a peste negra, tudo voltou por conta desse acúmulo de pessoas, fora outras doenças, né, que a gente foi, através da vacina, tirando do percurso. Mas naquela época as pessoas morriam por falta de higiene também, por falta de cuidados básicos. Então, Professora, foi quando teve a greve da vacina também, né? Isso aí, a greve da vacina foi aqui no Brasil, né? Foi na mesma época? Não, Sim, foi um pouco depois, vamos dizer assim. A industrialização brasileira ocorreu depois da Revolução Industrial. Nós estamos 100 anos atrasados. Então, quando os Estados Unidos já estava na sua segunda Revolução Industrial, nós estávamos começando a nossa primeira. Tá? Nossa. Certo? Nós estamos 100 anos atrasados. Que é na próxima item vai ser a Revolução Industrial aqui no Brasil. Por que ficou tão atrasado assim aqui no Brasil? Só adiantando. Porque nós éramos colônia. Né? E depois da colônia, mesmo com a independência do Brasil, nós ficamos vinculados com a compra de mercadorias de Portugal. E Portugal comprava da Inglaterra. Certo? Então, Portugal não permitia que nós, brasileiros, comprássemos de outro país. Nós não podíamos comprar direto da Inglaterra, por exemplo, para comprar mais barato. Então, eles vincularam a nossa independência com a economia brasileira. Então, por isso que nós temos indústria. As nossas indústrias são todas de fora. Né? Se você pega, por exemplo, qualquer tipo de indústria automobilística, tem alguma brasileira? Não. Não. Você pega, por exemplo, vamos pegar siderúrgicas. Também não. Então, as principais indústrias, elas são de capital estrangeiro. O que é nosso aqui? O que pode falar que é nosso? Alimentícia e têxtil. Né? Roupa e comida praticamente fica próximo que é têxtil, tem muitas fechando. Por quê?
Indústria de roupa, por que está fechando aqui no Brasil? Porque a gente compra muito lá de fora? Compra muito da onde? Da China? A China. Então, nós compramos muito de fora. Por que você vai comprar uma... Vamos colocar aí, a Sulfabril, por exemplo, que é a Hering. Por que você vai comprar uma camiseta que custa R$100 da Hering, se você pode comprar na 13 de maio por nem R$15? A mesma, porque eles acabam até falsificando, né, os símbolos. A qualidade é outra, tudo é outra, sim, mas o povo que ganha salário mínimo não se preocupa com a qualidade nesse sentido, certo? Próxima aula nós vamos falar sobre essa industrialização brasileira. Professora, Oi, querido. a Embraer é brasileira, não é? Sim, ela é uma das estatais que sobrevive ainda. Ah, tá. A Embraer, né? Nós temos o Banco do Brasil, que é uma estatal também. E a Correios? Os Correios também, muito bem lembrado. Aí, praticamente, nós tínhamos a Vale do Rio Doce, nós tínhamos, quando começou a nossa Revolução Industrial aqui no Brasil, né, os governantes, na época, eles fizeram uma indústria de base, nós vamos estudá-los também. E essa indústria de base, que seria siderúrgicas, metalúrgicas, combustível, era tudo com fonte brasileira, tudo indústria brasileira. Só que o quê? Para que ele fez isso? Para atrair as outras indústrias para dentro do Brasil. Então, as indústrias não vinham no Brasil por quê? Porque não tinha extração de minério de ferro. Fizeram a Vale do Rio Doce fazer extração de minério de ferro. Não tinha estrada. Fizeram várias rodovias. Não tinha abastecimento de água. Fizeram várias... igual a nossa Saicil aqui, começaram a incentivar as prefeituras a criarem seu próprio abastecimento de água. Então, tudo isso é para a base, para que as indústrias viessem aqui. Mas o correto seria criar um próprio capital brasileiro, através, igual os Estados Unidos fez com o Vale do Silício. Alguém conhece o Vale do Silício? Conheço. É uma região... Não, é uma região nos Estados Unidos, próximo de várias faculdades de todos os tipos, mas principalmente tecnológicas. É lá do Vale do Silício que nós temos o berço da Apple, da Microsoft, e várias outras que a gente conhece. Então, o que os Estados Unidos fez? Incentivou, né, o intelecto desses estudantes da época, né, nessa área tecnológica, para poder criar o que é hoje que a gente conhece, essa terceira revolução industrial, que é a informacional. Hoje você não precisa mais ter dinheiro físico. Vocês conhecem o dinheiro na internet? Como que chama? Bitcoin. Isso. Você acaba trocando por tudo usando Bitcoin. Bitcoin. Isso. Você acaba usando isso. Então, as pessoas que inventaram isso, que colocaram na rede isso, hoje eles são milionários. E eles não precisam ter uma indústria igual essa que tem aí na foto, enorme. Né? Não precisa pagar IPTU, água, força. Eles acabam utilizando pouca gente para resolver um problema de muita gente. Então, aqui no Brasil, nós não tivemos um Vale do Silício, não tivemos um investimento em educação para criar mentes pensantes, criativas, empreendedoras. É por isso que nós estamos atrasados na tecnologia. Podemos continuar? Alguém tem alguma pergunta? Sim. Não, pode continuar. Pode continuar. Pode continuar? Então, aqui nós temos a Revolução Industrial. Começou, como eu já falei para vocês, lá na Inglaterra, certo? Depois foi para a França. Essa é a primeira Revolução Industrial. O que aconteceu? A organização do espaço urbano passa a ser determinada pelas indústrias nascentes, pela produção e distribuição e consumo. Então, se você tivesse uma indústria, você era chamado de burguês. Alguém sabe por quê? Era o pai que é dono burguesinho, tinha mais dinheiro. esqueci. Não entendi. Porque a burguesia era mais tinha dinheiro. E eles eram os burguesia comerciantes. Eram os meios de produção.
Isso, eram os donos do meio de produção, muito bem. Nesta época, os burgueses, eles conseguiram o seu dinheiro como? Através do trabalho do trabalhador, não? Sim, mas para poder criar indústria, né, para construir uma Através do indústria como comércio. essa, como que eles conseguiram? Que tipo de comércio? Comércio O comércio escravo? mercantil. Mercantil. O que é o comércio mercantil? Alguém se lembra? Ih, rapaz, não lembro. Porra, não lembro. Não lembro, não. Mercantil é a troca através de navios. Isso, eles tiravam das colônias, né? Por exemplo, aqui no Brasil, eles vinham cana-de-açúcar. Retirava a cana-de-açúcar daqui e levava através dos navios para a Europa. Então, a burguesia fazia esse intermeio. Então, Então, o comércio mercantil seria o comércio das especiarias através de navegações? Isso, pode ser especiarias, mas eles foi muito além, porque a especiaria foi a primeira coisa que começou a fazer no comércio, né? Primeira coisa, quando encontrou as Índias, as especiarias, elas vieram para a Europa, elas revolucionaram tudo que vocês podem imaginar. Por exemplo, um pãozinho, né? De repente, ficou um pão doce, ficou com passas, ficou com tudo, modificou o sabor, começou a vender mais. Né? As especiarias, ela mudou muita coisa. E a gente não fala só essa questão, a gente fala só especiarias. Não, teve... Praticamente a África inteira forneceu muita coisa, né? Além de ser praticamente uma terra fértil para eles plantar o que eles quisessem lá. Por exemplo, trouxeram a cana aqui para o Brasil. A cana-de-açúcar não é natural do Brasil. Mas por que eles plantaram aqui? Alguém sabe por quê? Eu tinha o clima ideal, Da terra e tal. No caso do solo brasileiro, porque era uma terra do Portugal que era europeia, não era? Vamos continuar nesse raciocínio. Era uma terra de Portugal, correto. Em Cuba, sabe, na América Central, Cuba, toda aquela região ali, a Espanha já estava plantando cana-de-açúcar, né, porque está próximo dos trópicos, é um ambiente quente, e estava lucrando muito com esse açúcar. E Portugal precisava fazer o comércio também disso. Então, eles aproveitaram essa terra que era deles, nós aqui, Brasil, e começaram a plantar cana-de-açúcar para ser um concorrente comercial com a Espanha. Então, a cana-de-açúcar veio aqui em forma de capitalismo, certo? Porque Portugal precisava concorrer economicamente com a Espanha. A Espanha e Portugal brigaram por muito tempo pelo poder, tá? O poder desde as grandes navegações, né, até o começo do comércio mundial. Mas esses burgueses que ganharam esse lucro através dessa troca comercial, né, através dos navios, que é o capitalismo mercantil, eles utilizaram esse dinheiro para manufaturar os produtos que eles estavam trazendo. Por exemplo, vou pegar a própria cana-de-açúcar. O açúcar chegava aqui em sacos, estou na Europa, chegava na Europa em sacos enormes. E o açúcar que vinha era aquele açúcar escuro, não é esse açúcar que a gente conhece branquinho. Né? Você já viu aquele açúcar demerara? Alguém já viu? Um açúcar cristal que é meio amarelo? Não. sei. Já é. Tem gente que usa por causa de tem menos concentração de açúcar, quem tem diabetes, alguma coisa assim. Eu ia falar que era tipo açúcar mascavo. O açúcar mascavo, ele já é processado para virar esse pozinho. O demerara é o cristal um pouco mais escuro. Então, ele chegava daquele jeito, praticamente. E quando ele chegava na Europa, ele tinha que ser processado, porque ele não podia ser vendido daquela maneira, né? Porque não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Vinha praticamente aquela coisa suja, pensa numa coisa assim horrível. Vinha até com partes da cana, folha de cana, né? Vinha totalmente
sujo mesmo. Então, na hora que chegava na Europa, eles tinham que processar isso para poder entregar para a corte, né, para poder entregar para os nobres, que é quem comprava realmente os produtos que eles traziam. Então, eles fizeram esse processo. Eles construíram indústrias para processar os próprios produtos que eles traziam. Então, ou era para envasar, ou era para limpar, ou era para transformar em alguma outra coisa. Então, praticamente, eles deram origem à indústria que nós conhecemos. Só que essa indústria, ela não estava vinculada com a corte, né? Não estava vinculada com os nobres. Era um dinheiro que não era dos nobres. Então, os nobres foram ficando pobres, porque os burgueses foram comprando as terras deles para poder construir as indústrias. Então, nós temos aí um declínio da nobreza, né, e uma ascensão da burguesia. Só que a burguesia, ela não podia votar, ela não podia exercer nenhum poder de lei na Inglaterra, nem na França. A única maneira que eles encontraram para fazer isso era casando, certo? E aí tem aquele acordo que eles faziam. Eu tenho dinheiro, você é um nobre, tem um sobrenome. Eu caso a minha filha com você, você continua com a sua ostentação, mas você facilita a aquisição de terra, facilita a aquisição de leis, né? Então, houve esse acordo entre a Câmara dos Nobres da Inglaterra, né, e a burguesia. E aí eles conseguem um desenvolvimento estrutural da cidade e avança com velocidade, que ocorre grande crescimento demográfico, porque eles precisavam de pessoas para trabalhar na indústria. E da onde que vinham essas pessoas? Alguém sabe? Do campo. Do campo. Só que naquela época não importava que tipo de pessoa que era. Se você tinha 6 anos e conseguia levantar um machado para cortar alguma coisa ou uma ferramenta, você estava trabalhando. Então, não tinha distinção de idade nem de sexo. Você tinha que trabalhar. Muitas crianças ficavam órfãos por conta da falta de saneamento básico na cidade, e elas iam para orfanatos. E nesses orfanatos, eles eram tratados como mini-adultos. Eles eram levados para trabalhar nas indústrias, e muitas delas causavam problemas sérios de respiração nessas crianças. Quem gosta de assistir, tem um filme chamado Oliver Stone, vocês conhecem? Não. Depois eu ponho. Não vou falar. Esse Oliver foi, né, um órfão, e ele passou essa questão da Revolução Industrial. Então, é um filminho, assim, bem água com açúcar, mas mostra a realidade do começo da industrialização, como as crianças eram tratadas naquela época. Certo? Oliver o quê? Stone. Ah, tá. Então, aqui eu pus esse mapa aqui, que eu gostei muito dele, que é um bom resumo que eu coloquei para vocês lá, de toda essa sequência da industrialização. Então, nós falamos até agora da primeira revolução industrial, que foi o pontapé inicial para o capitalismo, certo? Então, aqui nós temos, no começo, meio natural, vou separar para vocês, ó. Meio natural, meio técnico-científico e meio técnico-científico informacional. Então, nós temos essa separação. Primeira revolução industrial, meio técnico, técnico-científico, técnico-científico informacional. Então, nós temos aqui tipo de industrialização, meio de transporte da época, o tipo de capitalismo da época, o modelo econômico e os modelos de produção. Então, a industrialização. Primeira revolução industrial. Que transporte nós temos aqui? Vapor, certo? Nós temos navios a vapor, locomotivas a vapor, e qual que era o tipo de combustível? Carvão. Isso. Quais são as indústrias que mais sobressaíram? Têxtil, naval, siderúrgica. O que é siderúrgica? Ferro. Isso, manipulação do aço. Que capitalismo nós estamos falando? O comercial. O mercantilismo.
mercantilismo, olha aqui, certo? Estava saindo do colonialismo, certo? E era o mercantilismo, que nada mais é do que a burguesia colocando em função o dinheiro que ela tinha para fazer o comércio. 1850, século XX, segunda Revolução Industrial. Nós saímos da Europa, vamos para a América do Norte. O que era o principal combustível daquela época? Petróleo. O que confunde muito nas questões é isso aqui, ó. A elétrica, tá? Muita gente coloca ela aqui, ó. Né? Porque acha assim, o petróleo foi na segunda, então a eletricidade foi da primeira. Mas não, são juntas, tá bom? Isaac Newton, aqui, ó. Química, e não falamos, científica, química e os motores. Os navios ganharam propulsão por conta do petróleo, óleo diesel. Só que aqui nós passamos do mercantilismo para o liberalismo. O que seria isso? Alguém sabe o que quer dizer essa palavra, liberalismo? A menor intervenção do Estado na economia? Isso, e praticamente laissez-faire. Se produz de tudo e se vende para todo mundo. Não importa o tipo de intervenção que você tem. O Estado ele não intervém em nada. Por exemplo, hoje o Estado já intervém um pouco, por conta da geopolítica. Mas naquela época não. Se você tinha, o seu país tinha dinheiro para pagar, a gente vendia. E o imperialismo? Então, aqui nós ainda tínhamos alguns países que tinham sido colônias de, por exemplo, tinha sido Ruanda, tinha sido colônia da Bélgica. Mesmo com a independência, a Bélgica mandava nela. Mesma coisa, assim, em qualquer país do mundo. Mesmo assim, principalmente países da África, aconteceu muito isso. Angola, por exemplo, colônia de Portugal. Mesmo Angola, independente de Portugal, ela só comprava mercadorias de Portugal. Então, isso é o imperialismo, certo? É uma manipulação do país, da economia do país, por conta dele ter sido antigamente sua colônia. E nessa época nós tivemos o Fordismo. Alguém sabe o que é o modelo de produção Fordismo? Não faço a mínima ideia. Não. Latex. Henry Ford, alguém conhece? Sim, sim, foi conheço. o criador da Ford. Isso, ele que conseguiu, ele colocou o motor a combustão, que já existia, dentro de um automóvel, que foi chamado de automóvel na época. Então, o Fordismo seria o quê? Em questões de linha de produção, tá? Pensa num carro, tá? Então, uma pessoa coloca o pneu, a outra pessoa coloca o banco, a outra pessoa coloca o volante, é uma linha de produção. Então, ele achou que nas indústrias, se essas indústrias fossem com uma linha de produção, eu corto a camiseta, o outro costura, o outro põe o botão, o outro dobra, o outro põe no saco e vai e despacha. Então, cada um foi fazendo o seu papel. Só que o que aconteceu com esse Fordismo? Nós tivemos um problema sério aqui, ó. Crise de 1929. Eu acho que o professor de História vai conversar com vocês, né? Sim. Então, essa crise de 1929, ela quebra a economia dos Estados Unidos e da Europa. Por que ela quebra essa economia? Porque as pessoas que tinham o dinheiro para comprar, eles foram investindo tanto, só que não teve um retorno financeiro. Então, a mesma coisa de você produzir, por exemplo, um monte de bolo, você produz 15 bolos, só que você só vende 5. O que vai acontecer com aqueles 10? É o seu prejuízo. Tá? Mas o que eu faço? Vendo mais barato? Não, você perdeu o dinheiro. Você perdeu o ingrediente, você perdeu o dinheiro. Então, a mesma coisa, as pessoas investiram na Bolsa de Valores achando que aquela indústria ia dar lucro, só que ela não conseguiu vender, porque ela produziu demais. Não tinha pessoas para comprar toda aquela produção. Então, eles acabam tendo prejuízo. Aqui no Brasil, tem a época do café. E o que aconteceu com os produtores de café?
muitos deles deram um tiro na cabeça, se suicidaram. Por quê? Porque o café era vendido para a Inglaterra e para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tinham dinheiro para pagar o café ficou todo estocado no Porto de Santos. Os cafeicultores que precisavam de dinheiro para ostentar o que eles precisavam, para pagar, no caso aí, todas aquelas pessoas que vieram, aqueles imigrantes que vieram da Itália, mas toda a questão de semente e tudo mais, eles se viram sem nada, sem dinheiro, sem nada. Então, a solução que eles deram para eles, muito deles foi o suicídio. Mas essa crise, né, de 1929 impulsionou os Estados Unidos para o que é hoje, certo? Que é a revolução técnico-científica informacional. Para nós, impulsionou alguma coisa? Vocês vão ver que não, tá? Vocês vão ver isso com a professora de história, tá? Só que o que aconteceu? Aquele sistema do Fordismo, que era em série, linha de montagem, não estava dando mais certo. Então, o que teve que fazer? Você teve que se tornar especialista de uma área. Taylorismo é quando se especifica numa determinada área. Então, a partir de hoje, eu sou especialista em banco, tá? Então, eu vou colocar só os bancos no carro, mas eu vou fazer isso com perfeição, certo? Então, esse que é o Taylorismo. Quando acaba a crise de 1929, os Estados Unidos se recupera, a Europa também se recupera, nós temos aí uma intervenção no Estado para poder melhorar a crise, que é o keynesianismo, tá? Junto com isso, aconteceu a descolonização, certo? Então, praticamente, aqueles países que estavam sendo, mesmo independentes, monitorados pelos seus países metrópoles, eles praticamente ficaram sem auxílio nenhum, porque esses países que faziam esse monitoramento nesse imperialismo, eles não tinham mais dinheiro para manter a imposição que eles queriam sobre os países. Então, houve uma descolonização. Países que eram pobres viraram miseráveis, porque não tinham mais o comércio com o país que antigamente era sua metrópole. Então, isso aqui nós começamos a dividir o mundo em países desenvolvidos e que mais? Subdesenvolvidos. Muito bem. Então, a partir de agora, nós temos uma divisão do mundo em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Temos aí o passar de alguns anos, entramos na terceira revolução industrial. Então, aqui nós temos o toyotismo. Toyota, alguém conhece a marca de carro? Sim, no Japão. E muito. Sim. Hoje nós utilizamos o toyotismo, porque é o just time. Você produz de acordo com a sua demanda. Aqui não, aqui eles iam produzindo, e aí teve essa quebra aqui por causa da crise, porque não tinha para quem vender. Aqui não. Se você tem, por exemplo, uma demanda de 10 carros, você vai produzir os 10 carros. Você vendeu mais 5 carros, vamos produzir mais 5 carros. Isso aqui é a lei da oferta e da procura, tá? E aí nós tivemos, agora chegamos no neoliberalismo, tá? Que é a redução do papel do Estado na intervenção da economia. Aqui nós tivemos que o Estado teve que interferir, aqui ele liberou, certo? E a globalização da economia, que é o que nós vamos ver agora, tá? Que essa globalização é, por exemplo, você pode abrir, você está passeando lá na Europa, olha que beleza. Você precisa sacar dinheiro no seu banco aqui no Brasil. Você vai no caixa eletrônico lá e saca. Então, é uma globalização, certo? Alguma dúvida aqui? Não. 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 Tá indo bem assim? Vocês querem falar alguma coisa? Sei Tranquilo? lá, não tô afinal. Que isso? Aqui eu já coloquei para vocês aquilo que eu já expliquei. O Fordismo, né, que nada mais é do que a questão das linhas de montagem, o Taylorismo, que é a especialização do trabalho, e o Toyotismo, que é o just-in-time, tá? Para a economia de matéria-prima, você só produz aquilo que a sua demanda necessita. Então, esses são modelos de produção. Esses nomes aqui caem nos vestibulinhos, hein?
E tem que lembrar a ordem deles, tá? Fordismo, Taylorismo e Toyotismo, ok? Não precisa lembrar quem criou, que isso não, dificilmente cai, mas o significado, linha de montagem, a especialização e a questão da produção de acordo com a necessidade, ok? Professora, a professora pode repetir esses nomes e o significado deles para mim anotar aqui no caderno? Sim. São modelos de produção, tá? Fordismo, que é a linha de montagem. Próximo. Taylorismo, a gente fala Taylorismo, tá? Escreve tá, mas é T. Taylorismo. Que é especialização. Especialização. E o toyotismo. Peraí, professora, depois de Fordismo, o quê? Vocês estão vendo na tela aí? Tá para você? Tá, então tá bom. É Taylorismo, a gente fala Taylorismo, tá? Escreve tá, mas no T. Taylorismo. E o último, toyotismo. Just in time, tá? Oi. Agora quem está fazendo a aula é o próprio professor da sala? Certo? Toyotismo é? O toyotismo é a utilização da matéria-prima de acordo com a demanda. Se usa muito esse termo aqui, ó, just in time. Esse termo aqui, ó, se usa muito com ele, tá? A ordem é essa. Esse daqui, ó, era justamente na crise de 1929, tá? Que estava usando isso daqui, tá? Então, a pessoa que sabia só, por exemplo, consertar bicicleta, não tinha mais bicicleta para consertar. Ele perdeu o emprego. Então, teve muita crise de perda de emprego nessa época aqui, tá? Continuando. Então, as fases aqui, tá bom? Primeiro, o capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro, capitalismo informacional, tá? Que são as fases do capitalismo. O comercial é o mercantil, o industrial da revolução industrial 1 e 2. Financeiro e informacional da terceira revolução industrial, tá? Isso é só para vocês saberem os termos. Então, nós temos aqui uma evolução do que foi sendo feito de acordo com o que o homem foi adquirindo de conhecimento. Força hidráulica, têxtil e ferro. Depois, utilizou o vapor para criar as ferrovias e o aço. Nós tivemos depois a eletricidade, os motores a combustão, petroquímicos, eletrônicos e aviação, e redes de softwares, certo? Então, nós fomos progredindo de acordo com a evolução da tecnologia. E essa revolução técnico-científica desenvolveu o quê? É o que a gente tem hoje, que vocês conhecem, né? Aqui tem os bancos eletrônicos, tem o celular, tem a informática. Depois eu coloquei para vocês um tour num museu lá dos Estados Unidos, que é o Museu do Conhecimento Técnico-Científico, para vocês verem o tamanho. Vocês já viram disquete? Vocês já viram um disquete? Sim, já. Um CD-ROM. O pequenininho, não é? É, um CD-ROM. Tem aquele que a gente colocava para escutar música também, guardar fotos. Chegaram a ver? Sim. Sim. Esses equipamentos, vocês vão ver nesse museu, que eles eram enormes e não guardavam nenhuma foto
como se guarda hoje, tá? Nós vamos ver quando a gente fizer esse tour. Então, essa é a influência da informação na vida cotidiana. Dentro dessa globalização, nós temos alguns termos, que é o termo rede e fluxos. A rede é essa interligação que acontece hoje no mundo. Tá? Porque você pode, igual nós estamos com o computador aqui, se eu jogar esse convite para o Meet para uma pessoa que estiver lá nos Estados Unidos, ela vai assistir a mesma aula que vocês. Então, nós estamos interligados nessa rede de comunicação. E essa rede de comunicação, ela acontece por conta dos fluxos. Os fluxos são essas setinhas que vocês estão vendo aqui. Esse ir e vir. Tá? Então, nós temos fluxo de informação, nós temos fluxo comercial, nós temos fluxo de todo tipo, que era uma troca entre as pessoas do mundo inteiro. Então, nós temos aqui essas redes e esses fluxos. Quem pode ler para a professora esse primeiro aqui? Eu. Pode ler um, outro lê outro. Pode ler para a professora. Eu leio o segundo. Tá bom. Posso ler o primeiro? Pode. Com a evolução tecnológica, os lugares e as pessoas se relacionam e se integram através de redes e fluxos. Próximo. Mercadorias produzidas em um país podem ser consumidas no mundo inteiro. Posso ler? Pode. As pessoas podem viajar de um lugar para outro muito distantes em poucas horas. Posso ler? Sim. Informações e ideias podem ser transmitidas ao mesmo tempo em todo o globo, pelo menos... eu não consigo ler o resto, professora. É comunicação, tá? Ok. Comunicação e pela internet. Isso. E se vocês estão vivendo isso hoje? Sim. Sim. Alguém já viajou de avião? Eu não. Eu não. Professor. Eu já. Quem já viajou, beleza. Quem não viajou, com certeza um dia vai. De avião é mais rápido ou é mais devagar? Mais rápido. Mais rápido. Vocês já estudaram como é que consegue colocar um elefante daquele tamanho, que é um avião, flutuando, entre aspas, no céu? Sim. Aerodinâmica. Sim, aerodinâmica. Ele tem um bico, e o bico dele vai bater o ar, e o ar vai passar por baixo dele, que vai fazer ele meio que planar. O ar de cima vai pegar ele, vai fazer ele pegar ele mais impulso. Queria saber, a pessoa que imaginou isso, você acha que ela não está viva, lógico, né? Mas se ela estivesse viva e visse realmente o que ela pensou no concreto, qual seria a reação dela? Espanto total. Espanto total. Imagine vocês a evolução de muitas coisas. Nesse tour que vocês podem fazer, que eu acho que não vai dar tempo de a gente fazer hoje, pelo museu, vocês vão ver o tamanho do primeiro computador doméstico, tá? Porque os computadores sempre existiram, mas quando eles foram disponibilizados para a população, era uma coisa quase tamanho de uma sala. Para quê? Só para processar alguns números. Hoje não. Hoje a gente faz de tudo nesses computadores. E nós temos, por exemplo, produtos chineses sendo vendidos em mercados americanos. E a gente sabe, né, a disputa que é entre os dois, pelo mundo todo, pela economia. Mas, por prol do capitalismo, eles fazem uma troca comercial muito boa. Próximo. Os transportes e a comunicação. Vocês sabem o que é cada coisinha dessa aqui, cada caixinha dessa? Não. Cada caixinha. Mercadoria. Containers. Containers. Eles vão para dentro de navios. Por exemplo, pode ter soja, pode ter milho, pode ter equipamento eletrônico, geladeira, fogão. Por exemplo, pode qualquer produto ser colocado dentro de um container para ser transportado. Só que a maioria do que é transportado em containers é de valor agregado menor. Tá? Por exemplo, um iPhone vai chegar no Brasil de avião, não vai chegar em container, tá bom? Então, quando é algo mais caro, de valor agregado maior, eles vêm de avião. Os containers, eles vão para navios.
tudo que está aqui, por exemplo, tudo que eu estou passando o mouse, ó, em torno de 5 a 6 mil containers vão dentro de um único navio. Nossa. Verem o tamanho que são os transatlânticos que cruzam o oceano. E são muitos, certo? E a comunicação entre eles é tudo feito hoje por satélite, certo? Que a gente imaginava que antes eles utilizavam o astrolábio, que vocês já viram no 8º ano, a bússola. Hoje você não precisa apenas compreender, você não precisa olhar para o céu para se localizar, você tem que olhar para a máquina. E a máquina faz todo o percurso para você. Então, as distâncias do mundo, elas se encurtaram. Certo? Dá a impressão que o mundo está menor. Só que não é o mundo que está menor. As distâncias estão sendo percorridas mais rápidas. Certo? Então, aqui nós temos essa interligação do mundo inteiro. Certo? Alguém pode falar para mim o que está vendo de interessante nessa imagem? Hã? As notícias que acontecem em um lugar estão indo para todo mundo. Muito bem. Qualquer coisa que você vê em jornal vai estar no computador, vai estar na televisão. E muitas vezes online. Vocês viram ontem o pequeno tufão que eles estão dizendo, né? Lá no sul do Brasil? Sim. Então, Eu não vi. Não viu? Procura no YouTube. Estava acontecendo, tinha pessoas que estavam filmando lá online, quebrando o telhado, né, voando as coisas, e a gente vendo aqui, e aqui não tinha nada. Né? Então, a gente consegue ver tudo praticamente online hoje em dia. Alguma dúvida até aí? Não. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui. Ai, espera, que eu quero mostrar uma coisa para vocês antes. Deixa eu pegar uma coisinha aqui. Olha, Parece que todo mundo aí. Gente, eu tô com fome. Eu também. eu quero almoçar. Eu também. Eu também, meu irmão. Todo mundo quer almoçar. Esqueci de pôr Aqui do lado. só tem pão. Vocês sabem o que é isso aqui? Dá para ver? Um álbum? Quem já viu isso? Eu não tô conseguindo ver. O quê? É um disco de vinil. Disco? Ah, disco de vinil, eu tenho um monte aqui. em casa. Ah, sei lá o quê. Tiago, eu sei que tem. Ó, O Thiago É um tem um monte. compacto. Disco! é um disco de Deus que vinil, velharia. né? Disco de vinil. Isso daqui, aqui, acho que tem quantas, mais ou menos, Tiago? Umas 4 Duas músicas. uma de cada lado. Sim. Olha só. Isso Nossa, daqui. que pouco! Que tecnológico. Esse aqui vocês conhecem? Um CD. Todas da minha época. É um CD de música. Já viram? Já. É a evolução. Esse para esse aqui. E depois? Pendrive. Pendrive? MP3. MP3. Isso! Bom dia, Ana Luísa. É o MP3. MP3. Bom dia, Gia. Esse daqui é um pouquinho mais evoluído, que esse daqui já tem o Isso aqui também. pendrivinho aqui, ó. Ah, o pendrive. Pendrive. Isso aqui é pendrive de música, você colocava a música aqui. Isso aqui Meu irmão. cabia o quê? Umas 10 músicas. Isso. Ó, 10. Era pouquinho. Esse aqui pegava a rádio também. Da hora, rádio. Só que antes disso tudo, dessa tecnologia de ter um... Vou pegar outro aqui.
Já viu isso aqui? Sim. Sim. O que é isso, mano? Isso é uma rádio. câmera? É um rádio. Rádio portátil pra usar pra caminhar. É o Walkman. Ah, só que Coloca a fita cassete dentro e toca. Isso. A fita cassete é isso aqui, ó. Ah, isso aí eu conheço. coloca pra tocar com isso. Coloca pra tocar. Manda aquele som. Cassete. Tudo isso daqui foi se evoluindo para aquilo que vocês têm agora. Agora tem esse Spotify. Vocês já ouviram falar disso? Já. Eu tenho Spotify. Então, coloca no celular, você abaixa aí quantas? Sei lá quantas músicas você quiser nele e faz o que tem que fazer. Escuta por aqui, ó. Que eu não consigo pôr direito na orelha. Cada hora tem um formato diferente. Isso, essa evolução tecnológica que vocês estão vendo, é isso que é a globalização. Então, você não precisa mais ter o físico para ouvir. Você tem tudo agora virtual. Tudo que você precisa é virtual. Né? A nossa aula está virtual agora. Sim. Deixa eu colocar de novo para vocês, para a gente fazer o tour aqui. Ai, que delícia. Não, ela saiu? Saiu de A novo? Luísa saiu. Ah, voltou. Está apresentando. Entra. Calma. Tô calma. Tá vendo aí? Não, a Sara preparou a apresentação. Não. Vai resolver isso. A Sara parou a apresentação. Calma. Deixa eu fazer um teste aqui rapidinho no meu. Quero ver se eu apresento. Quero compartilhar essa tela. Compartilhou? Não, só tem que clicar numa caixinha que fica aí embaixo. Eu tô clicando, mas Ah, não, deixa que eu não vou testar, não. achei, pera. Compartilhou aí? Agora foi. Agora foi. Foi. E foi pra configuração do Windows. Mas saiu, né? É. Tá, vou passar. Vocês estão vendo o YouTube agora? Não. Não, tá em configuração. É, controle por volta. Dá para ver o YouTube? Tá aí? Não? Não. Não. Não? Não. Eu quero um pouquinho. Vai até que horas a aula, professora? Eu já tô terminando, amor. Só eu consigo compartilhar para vocês aqui. Eu me bananei tudo aqui. Então ela já acabou, praticamente. Não, ainda tem mais. Não sei, porque ela falou que era só mostrar um negócio. Estão vendo? Tá. Tá, essa daqui vou deixar depois para vocês lá, para vocês verem melhor, tá? Essa evolução do mundo 4.0, tá bom? Então, essa daqui eu não vou passar, que eu quero mostrar as outras coisas para vocês, mas eu vou deixar lá no Classroom para vocês assistirem também, tá? Tá bom. Esses daqui são os vídeos que vocês já viram. Vocês responderam a ETEC? Sim. Não. Então, quem não Ainda não. tá no Classroom, já anota a resposta correta aí para vocês. Opa, pera. Então eu acertei. Eu passei. Peraí que eu vou ver minha resposta aqui. Ah, não escrevi, me lembrei, não. Essa primeira questão eu acertei. Eu também acertei.
Eu nem fiz. Anota C aí, para você poder fazer lá. Tá? Posso para a próxima? Pode. Todo mundo acertou? Quem fez acertou? Eu acertei. Ah, acertei. Então tá bom. Essa daqui. Peraí. Não, esse eu errei. Essa eu errei também. Pronto? Pronto. Esse daqui, também eu vou deixar lá para vocês. Ele vai. Estão vendo a tela? Sim. 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 Esse aqui é o Museu da Computação, que eu falei para vocês. Ele é lá dos Estados Unidos, tá? Aí, se você for aqui, ó, excursão virtual, tour virtual, visita virtual 3D. Deixa ele vai carregar. O que raiz é isso? Acabou de aparecer. E você vai visitar. Que legal! Muita coisa que tem, ó. Da hora, meu irmão. Olha. Você vai virando, ó. Tô segurando o mouse e virando. Gostei. Porque eu quero ir naquela sala ali. Pera. Olha. Que legal. Da hora, meu irmão. Então, aqui, ó, vai mostrando os tipos de computadores que tinham na época. Você vira. Aquele lá, esse aqui que eu quero mostrar para vocês. Esse é um disco igual aquele que eu mostrei para vocês. Que gigante. Isso é grande. Foto. Viu o tamanho dele? Ele cabe menos de uma foto que cabe no smartphone hoje. Cada coisinha aqui, vocês vão vendo. Depois, eu vou deixar lá, vocês vão pesquisando melhor, aprendendo, porque eu sou meio abobada com a mão, mas vocês são mais espertos. E por último, nós temos atividade na apostila. Tá? Pega a apostila de vocês aí rapidinho. Tem duas apostilas, mas qual das duas? A parte 2. A volume 2, parte 2. Tá. O WhatsApp, sossega? Quais atividades é para fazer? 2. Volta lá. Acho que é página 19. Vou marcar aqui. Calma. Aqui, pronto. 19. 19. Cadê? 19. Até qual? Eu fechei. Pera lá. Vocês vão fazer, vai seguindo aí. A página 19. 19. Página 20. Tudo, ó. 20. Essa parte aqui, tá vendo que tem umas perguntas na página 21? Quer ver? Sim. Não tem? Tenta fazer o possível que vocês conseguirem fazer na apostila, tá? Não tem linha, mas tenta fazer aí mesmo, que a resposta é curta. Tá? Professora, mostra a imagem da apostila da senhora. Na minha apostila, pera lá. Não, assim. Eu tenho uma internet aqui. Ah, tá, não. Tá certo, então. Tá certo? Tá certo. Essa é a página 21. Tem o desenho do mapa TO. Isso mesmo? E aí depois a gente vai tirar foto da nossa.
Tá vendo aí? Sim. Estão vendo a tela? Sim. Então, Não, ó, não. atividade Sim, 1, sim. sim, vai fazer atividade 1, atividade 2, A, B e C, tá? Tenta responder o que você conseguir dentro da apostila. Na próxima aula a gente faz a correção, tá? A, B e C. Vai até a página 24. A atividade 3, você vai responder a só, tá? E a atividade 4 não vai fazer a atividade 5. Só que a 5 você vai fazer a C e a D. C e D? C e D. Porque as outras é confecção de gráfico, não precisa perder tempo em fazer, que você já sabe. Então, vou ter confecção de tabela, não precisa fazer, que você já sabe. Então, é só ver sobre o Milton Santos e completar o resumo aqui. Tá? Anotaram? Eu vou colocar isso também lá no Classroom, tá? Tá. Então, vocês querem corrigir na sexta-feira ou na quarta-feira que vem? Quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem. Tá. Tá bom, façam isso. Não vou pedir para vocês mandarem nada para a professora dessa vez, porque na quarta-feira eu vou ver o que vocês corrigirem e vocês mandam depois uma foto para mim. Tá? Tá bom. Depois de corrigido? Depois de corrigida, eu vou dar uma questões lá no Forms, e aí vocês respondem lá no Forms. Ô, professora, Para registrar. Oi, pode perguntar. como a gente está assistindo agora as aulas por aqui, vai ser obrigatório assistir as aulas do Centro de Mídia ou não? Bom, o conteúdo do Centro de Mídia, das 2 últimas aulas, eu passei para vocês agora. Tá? Se você quiser, se você vê lá que é sobre globalização, porque eles não colocaram geografia, por incrível que pareça, todas as matérias eles colocam que vai ser antes, geografia está a definir. Então, eu nunca sei o que eles vão passar, tá? Então, se você quiser observar, assistir lá e ver que é sobre globalização, não precisa, porque eu já estou passando para vocês. Agora, Ok. se for um assunto novo, é interessante assistir para ter o conhecimento. Ok. Tá? Outra coisa, eu vou colocar depois, eu tenho aula de tecnologia com o nono A. Eu vou passar para eles como que se cadastra no Explica-E e no Descomplica. Vocês querem que eu coloque para vocês também? Sim. Sim. São duas plataformas que são pagas, mas o Estado fez um convênio e está de graça para vocês entrando com o RA. Aí. Isso, só que as duas são para ensino, para Enem. Só que os vídeos são todos bem didáticos, bem simples. Você consegue separar por tema, você consegue fazer assim, a sua prova, por exemplo. Aí eu quero questões sobre biologia molecular. Só dá as questões sobre biologia molecular. Então, é bem simples para se usar. Vocês querem que eu disponibilize também? Sim. Sim. Pode ser. É porque é algo assim, Sim. não é barato. Por exemplo, o Descomplica é R$50 por mês. R$50? Por mês. Peraí. Infarto. E é Eu comprei um lanche no Subway com isso. e é só o básico. Você tem aquele que é para medicina lá. Fui ver para assinar para minha filha, é 119. Jesus amado. Educação. Quem tinha que aproveitar o que eles estão oferecendo, né? 50. Fechado? Fechado. Fechado. Como é que foi? Gostaram? Sim. Sim. Acabou? Eu só espero que vocês não percam o foco. Vamos tentar continuar assim. Então, quarta-feira que vem. Amanhã vocês têm aula com a professora Roane. Sexta-feira eu entro junto para, se você tiver alguma dúvida da apostila, vocês já perguntam. Tá? Agora todo dia vai ficar 10 horas, né, professora? Isso, toda quarta, às 10 horas. Ufa. Tá bom?
Eu vou tentar diminuir, para caber o horário sempre no máximo de 1 hora. Como foi a primeira vez, eu não sabia como que a gente ia se dar, tá bom? Mas eu vou tentar diminuir o horário para não passar das 11 horas, tá? Tá. Professora, você vai enviar essa gravação de aula no grupo de WhatsApp? Eu vou disponibilizar no WhatsApp? É, a gravação da aula. Eu vou colocar no Classroom, Ah, tá. tudo bem? É por causa que eu quiser ver mais tarde, já vai estar lá. A gente só vai entrar nesse horário. Quem quiser assistir a aula agora tem que pegar no Classroom, tá? Tá bom. Mas eu vou A fazer gravação mesmo? no começo primeiro. do A fim. gravação mesmo da aula? É a mesma coisa que eu passei para vocês. Tchau, Não, gente. mas, tipo, eu tô querendo dizer o vídeo em si, a gravação da aula, com tela e tudo. Sim, ficou gravado tudo. Você vai enviar, certo? Vou colocar lá. Bom, entendi agora. Entendeu? Agora entendi. Professora, agora tem que eu vou almoçar. Eu ainda tenho que fazer o almoço. Beijo para vocês. Tchau. 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 Eu tô com fome. Falou.